Olá pessoal, hoje nós vamos começar mais uma aula de redes e hardware. Nós vamos falar hoje um pouco sobre processadores, chipsets, sockets e outras coisas más. Bom, o que na verdade são os processadores e os sockets? Tá? Todo processador tem um encaixe específico na placa-mãe. Esse encaixe que ele é específico na placa-mãe, ele é chamado de socket. Esse socket, ele varia de acordo com o modelo do seu processador e de acordo com a marca que ele é. Um exemplo muito claro disso, nós temos dois tipos de processadores de marcas diferentes. Um deles chamado da Intel e o outro de uma marca chamada AMD. Esses dois processadores são modelos diferentes. Os processadores da Intel têm uma quantidade de pinos e os processadores da AMD têm outra quantidade de pinos. E isso faz com que eles trabalhem de forma diferente. Não significa que um seja pior que o outro. Os dois trabalham de uma forma muito boa. A diferença dos dois são as pinagens, velocidades e tudo mais. Isso vai de acordo com o que você utiliza no seu dia a dia. E aí a gente começa a ver que além dos sockets existem uma coisa chamada chipset. O que é o famoso chipset da placa-mãe? O chipset, ele é o que controla algumas informações dentro da própria placa. Existem dois tipos dele. O primeiro deles é chamado de chipset ponte norte. O chipset ponte norte, ele faz algumas coisas bem importantes, como controlar a memória, os barramentos de vídeo e tudo mais. Já o chipset ponte sul, ele controla os periféricos, tais como porta USB, barramento PCI e os dispositivos de rede. Vocês vão reparar que tem uma diferença bem grande entre um e outro. O chipset ponte norte, por mais que ele trabalhe com menos coisas, ele trabalha muito mais do que um chipset ponte sul. Por quê? Porque o chipset ponte sul, ele trabalha de uma forma muito mais ampla, usando muito mais acessos off-board, que são acessos que você pode colocar e tirar. Já o chipset ponte norte, ele tem que trabalhar o tempo inteiro com várias coisas ao mesmo tempo, como os processadores, a memória, e isso faz com que ele trabalhe muito mais. Por isso que normalmente quando você vê o chipset ponte norte em si, olhando a placa-mãe, você vai ver que em cima dele existe uma peça de ferro ou de alumínio que é chamada de dissipador. Esse dissipador, ele tira o calor do chipset e faz com que ele trabalhe de uma forma muito melhor, muito mais acessível, para que a coisa trabalhe de uma forma mais rápida. Normalmente, quando um desses sistemas dá um problema, um desses chips, seja ele o chipset ponte norte ou o chipset ponte sul, ele vai ter uma diferença. Por quê? Se for o chipset ponte norte, o PC provavelmente não irá ligar. Já o chipset ponte sul, o seu computador sim irá ligar, porém ele não vai dar imagem. Vocês vão perceber que ele começa a esquentar muito. E aí vocês começam a perceber que o seu chipset provavelmente pode estar com algum problema. E aí isso vai variar muito de acordo com o que você está fazendo naquele momento. Tá? Isso vai variar de acordo com a placa-mãe e de acordo com o que você vai utilizar. A velocidade máxima de um processador ligado pode variar de acordo com o modelo que você utiliza. Da mesma forma, o chipset, ele vai variar a velocidade de acordo com o do processador. Isso vai fazer com que ele varie muitas coisas, tá? E aí a gente começa a ver que existem dois tipos bem distintos que trabalham de formas bem diferentes. Chipset ponte norte, chipset ponte sul. E aí a gente começa a trabalhar e ver que eles trabalham de formas totalmente diferentes. Com isso a gente começa a ver algumas coisas que, por exemplo, eles comandam. Uma delas são o próprio USB. Antigamente, há muito tempo atrás, as portas dos mouses não eram feitas de USB. Elas eram feitas de uma coisa chamada PS2, ou aqueles mouses brancos que todo mundo conhecia como os mouses de bolinha. Esses mouses que eram utilizados, eles não eram ruins, porém eles não tinham uma conexão tão boa com o usuário. Por isso que eles acabaram sendo substituídos pelos mouses que utilizam hoje LED, ou até mesmo algum fecho vermelho embaixo, que vocês podem ver, que faz com que ele trabalhe de uma forma muito mais rápida.
Por isso que hoje os USBs, eles são muito requisitados no mercado. A maioria das coisas que a gente vê hoje são utilizados USB, como o próprio celular, os próprios dispositivos de câmera e tudo mais. O USB tem uma velocidade muito mais rápida e ele hoje é um modelo universal, tá? E a gente vê que, da mesma forma que hoje utilizam-se USBs, antigamente se usava HDs com alguns cabos diferentes, tá? Esses HDs usavam algumas coisas como o próprio flat. Antigamente se usava cabo flat para os HDs que eram chamados de IDE. O que eram os HDs de IDE? Eram HDs com entradas com pinos, que tinham vários e vários pininhos, para que ele pudesse ter uma conexão com a sua placa-mãe. A velocidade dele era uma velocidade reduzida, porém funcionou muito bem, até se você ver aí uma versão do XP, uma versão do 7, funcionava muito bem. Do 8 para frente, se exigiu que os computadores tivessem uma velocidade muito maior e muito mais rápida. Por isso que hoje os computadores que não utilizam mais HDs IDE, hoje eles utilizam HDs de outros modelos. Hoje os modelos mais utilizados dos HDs são os modelos SATA. Essas entradas e modelos SATA, elas têm um cabo específico que é chamado de cabo SATA, que faz com que ele trabalhe numa velocidade muito melhor do que já foi antigamente. As entradas SATA sua placa-mãe vai variar de acordo com a placa. Existe hoje SATA 1.0, 2.0, até a SATA 3.0, que veio modificando muito isso com a tecnologia. E um dos últimos foi lançado em 2009, né? E aí a gente vê como que teve uma mudança tão grande com todos esses sistemas que mudaram com o tempo. Os HDs, eles variaram muito, tá? Por isso que, se houve necessidade de se mudar o hardware da placa em si, uma das coisas que veio se atualizando com o passar do tempo foi uma coisa chamada BIOS. O que é uma BIOS? A BIOS é o que vai comandar a entrada e a saída do computador. Se tem velocidade, qual a velocidade, o que ela vai começar primeiro, o que ela vai começar em segundo, o que ela vai ter que determinar, como que a placa-mãe vai trabalhar naquele momento. Tudo vai depender muito de como a placa-mãe vai trabalhar. A BIOS é ela quem comanda tudo isso, que comanda o modo como ela vai estar trabalhando. E a gente vê que existem vários tipos de BIOS. As BIOS elas podem ser atualizadas de acordo com o sistema que a gente usa, tá? As BIOS, elas usam bastante de sistema, tá? Hoje, se você for ver, ela é uma peça que tem no seu computador, provavelmente ela vai estar como modelo de um circuito integrado, com vários pinos. Ela determina, por exemplo, se você quer que seu computador inicie pelo seu HD, se você quer que você inicie pelo seu CD, ou se você quer que até que ela inicie pelo seu pendrive, dá para você fazer. Isso vai variar muito do modelo da sua BIOS e o modelo do seu computador. Hoje, como a gente já trabalha muito com notebooks, os notebooks, eles não vêm mais com aquele driver de CD que a gente tinha antigamente. Hoje, os notebooks, eles trabalham muito com pendrive, HD externo, com até mesmo leitores externos, como leitor de CD, leitor de DVD e tudo mais. Isso faz com que a coisa vá mais rápido. Mas tudo que vai comandar como que vai começar e como que vai terminar a situação é de acordo com a sua BIOS. A sua BIOS é quem determina o que vai começar e o que vai encerrar naquele momento. Como que ele vai começar e como que ele vai terminar. Isso é uma coisa que o seu computador tem pela própria segurança dela. Até mesmo na sua BIOS, ela aparece uma coisa chamada post. O que são os posts da BIOS? Ela aparece uma lista de coisas que existem na sua placa-mãe. Como, por exemplo, se as memórias estão funcionando corretamente, se o seu HD está conectado, se algo estiver errado, ela vai lhe dar um sinal mostrando que ali tem algum problema na sua placa. Antigamente, as placas, elas tinham muito mais dificuldade de você achar um problema ou um defeito na sua placa de acordo com o que você estava utilizando. Por exemplo, se você tinha um problema na sua placa-mãe, você tinha que pesquisar qual era aquele problema. Então, hoje ficou muito mais fácil, pois as BIOS, elas mostram o que vai acontecer naquele momento. Se a sua placa-mãe está com problema, ou se
o seu HD está com problema, se a sua memória está com problema, ou até mesmo se uma pequena bateria que tem dentro da sua placa-mãe está funcionando corretamente. Se naquele momento ela não estiver funcionando de modo correto, a sua BIOS vai lhe acusar na hora que tem um problema com aquele sistema. Pessoal, espero que tenham gostado das aulas. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários aqui embaixo. Não esqueçam de fazer as atividades. Bons estudos, até a próxima aula!